cada um deles vai ter um jeito de trabalhar para você conseguir atrair os clientes, para que você consiga gerar esse fluxo contínuo de atratividade, né? Então a gente precisa entender como é que funciona isso, essas questões todas. Então nós vamos agora passo a passo entender como é que faz isso. Primeiro, o que é que motiva esse cliente, né? Então, é dor, medo, ganância. O que motiva esse cliente? Até porque entenda um negócio. Você vende produto e serviço, certo? Então, sua startup vai vender produto, vai vender serviço, com entrega física, com entrega virtual, enfim, não importa. Agora, o que a gente precisa entender é o que é que motiva, porque ninguém compra produtos e serviços. As pessoas compram a funcionalidade, o benefício gerado por esses produtos e serviços. Ninguém compra, por exemplo, pegando uma camiseta, ninguém compra um pedaço de tecido cortado, costurado. As pessoas compram estar na moda. As pessoas compram proteção térmica. As pessoas compram a identificação. Ela não vai comprar um pedaço de pano cortado, costurado. Quem é que compra pedaço de pano? É a tecelagem. Mas mesmo assim, a tecelagem não compra pedaço de pano. Ela compra um insumo para poder produzir, né, e conseguir vender para um determinado aspecto, para um determinado tipo de cliente. Então, entenda, ninguém compra produtos e serviços. As pessoas compram os benefícios, as funcionalidades, a sua utilização, a sua identificação. Uma vez que a gente pensa dessa forma, a gente já não fica mais tão preocupado no produto e serviço em si. Lógico, a gente precisa se preocupar com a qualidade, com a prestação de serviço, com a melhoria do produto. Isso é inegável. Mas eu já não fico, quando falo de entender clientes, eu não fico mais preocupado só com o produto. O produto é só o reflexo daquilo que o cliente deseja. O serviço é só o reflexo daquilo que o cliente espera. Por isso que, nos termos mercadológicos, nós temos aí, pega aí Kotler, por exemplo, você não precisa ser nenhum estudioso disso, mas qualquer um dos estudiosos que falam de marketing, eles falam que assim, né, a questão é voltada para atender desejos e necessidades dos consumidores. Então o que nós vamos atender? Desejos e necessidades. Atendemos desejos e necessidades através dos produtos e serviços. Veja bem, as pessoas não compram os produtos e serviços, elas compram algo que atenda aos desejos e necessidades. Se você entende dessa forma, a gente começa a pensar então e depois a gente volta para aquela conversa. O que motiva o cliente? Então ele motiva, é dor, é medo, é ganância. O que é que motiva o seu cliente? O cliente tem medo do quê? O seu cliente quer o quê? O que ele deseja? O que ele precisa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de alimento, se a gente parar para pensar, uma cesta básica, ela alimenta, teoricamente falando, ela alimentaria todas as necessidades de vitaminas, né, que o público precisaria, né? Então, você tem lá, uma vez que você tenha uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, uma porção de gordura que seja equilibrado, você atende todo mundo, né? Agora, o que faz uma pessoa buscar, por exemplo, uma carne de frango, por exemplo, a carne suína lá vai estar na faixa aí, vai entre 10 e 20 reais de uma forma geral, e alguém pagar por um bife num restaurante que é coberto com ouro lá, você que vê aí na internet, você vê essas coisas, paga 7 mil reais num prato. Um prato, não estou dizendo o quilo, né? Você pode comprar 1 quilo de proteína animal a 10, 20, 30, 40, 50 reais no supermercado, e você vai pagar em uma refeição 7 mil reais. Nem tem 1 quilo. Então perceba que existe aí alguma coisa. A gente não está falando de escolhas aleatórias ou enfim, até a questão da futilidade. Não entra por esse caminho. O que a pessoa está buscando? A sua startup vai ter que entender a mesma coisa. O que é que motiva o seu cliente? É dor? É medo? É ganância? É status? Ele quer ter uma questão identitária? Ele está buscando algo que é inovador? O que está buscando? Né? Então, essa é a ideia. A gente se coloca na perspectiva do cliente. Uma vez que a gente se coloca na perspectiva do cliente, eu começo de fato a entender como é que o cliente enxerga. Então você sai da empresa, literalmente, sua cabeça tem que sair da empresa.
E você tem que entrar na cabeça do cliente, de fato. Você sai de trás do balcão, vai na cabeça do cliente, enxerga como se fosse o olhar do cliente e fala assim, ó, eu compro tal coisa porque eu quero isso. Na verdade, o cliente ele nem fala eu compro tal coisa, ele começa dizendo quero isso ou preciso disso. Para conseguir tal coisa, eu tenho este produto, esse serviço, esse conjunto, né? Tem concorrentes, né? Então eu tenho esse conjunto de possibilidades. Exemplo, quero ter uma experiência, quero viajar, eu quero ter folga, eu quero ver praia bonita, eu quero ir para balada, né? Agora, o que o cliente quer? Ele quer ir para aquela cidade bonita, ele quer ir para férias, ele quer ter descanso. E aí, para chegar lá, eu posso ir de ônibus ou eu posso ir de avião. É uma questão apenas depois financeira, de status, de interesse. E detalhe, não é só quem tem dinheiro vai de ônibus, quem vai de avião, quem não tem dinheiro vai de ônibus. Seria muito simplista dessa forma. Tem gente que na verdade quer ficar numa viagem, não, quer experimentar uma viagem a longo prazo. Estava lendo recentemente, tem um ônibus que sai, né, de São Paulo e cruza, vai até o Peru, cruza pelos Andes, ou seja, uma viagem demora 5, 6 dias lá, ou seja, é uma longa viagem, ao passo que uma viagem de avião de São Paulo-Lima, por exemplo, em 4, 5 horas já está resolvido, já, ou seja, mas tem gente que prefere passar 5, 6 dias, 9 dias numa viagem, porque ela está mais preocupada o quê? Com a viagem. Não está preocupado com o destino. Então é por isso que a gente tem que entender. Não seja apenas simplista da questão financeira. Né? Se fosse financeira, seria sempre tenho dinheiro, compro, não tenho dinheiro, não compro. Né? Não é bem dessa forma. Ou seja, você vai atrair clientes, você precisa entender o que motiva o cliente. Né? O que motiva esse cliente? O que é que de fato movimenta o mecanismo mental desse cliente? Né? Qual que é a perspectiva dele? Se você se coloca na posição do cliente, eu já digo para você, não vou dizer que resolve 100%, mas 99% das coisas, 95% das coisas já resolve. Já é um bom caminho, certo? Lógico, como você não consegue entrar na cabeça do cliente, você não sabe o que vai passar. Se a gente tivesse bola de cristal, teria todos os problemas. Uma vez que você se coloca na posição do cliente, é muito mais fácil. Você erra menos, adoro falar essa frase, porque te tira um pouco peso nas costas. Você erra menos fazendo isso do que tentar, digamos, adivinhar o que o cliente quer, se colocando na posição sua aí como empresa. É mais fácil você enxergar, né, na posição do cliente. Para fazer isso, tem algumas maneiras. Primeiro, você se realmente faz um teste como se você fosse cliente. Você faz, por exemplo, uma experiência de compra, você percebe. Você pode fazer pesquisa, pode perguntar, pode passar um formulário, pode conversar com o cliente, pode conversar com outros clientes. Pode simular a compra num concorrente. Ou seja, você mesmo consegue buscar essas informações. Isso é fundamental para você entender o mercado. Lembre-se, a gente quer atrair clientes, certo? Nossos clientes. Então, uma vez que você definiu qual é o seu cliente, porque clientes diferentes, propostas diferentes, desejos e necessidades diferentes, certo? Então, uma vez que você definiu o cliente, se coloca na posição dele, faz algumas simulações, pesquisa, pergunta, né? Passa formulário, se simula que você vai ser o cliente, você faz uma compra, você vai buscar para você poder entender como é que funciona essa jornada do cliente dentro da utilização daqueles produtos ou serviços específicos. Então, entender o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele compra, para que ele compra, como é que ele usa esse produto ou esse serviço. Em que condições que ele usa esse produto e serviço. Pensa nas pessoas que, por exemplo, fazem seguro saúde ou seguro funerária. Né? Então, ninguém quer morrer, mas ninguém quer sofrer acidente. Mas o que é que vai motivar? Eu faço seguro funerário porque eu quero dar tranquilidade para a minha família. Então a minha família que é o foco. Ótimo, então você já vai entender que uma pessoa que não tenha filhos, por exemplo, não tenha, né, esposa, marido, pai, mãe, quer dizer, esteja aí mais isolado, ele provavelmente ele se sinta pouco atraído, porque tanto faz, né, no final das contas, né? Agora, a pessoa já, aí você tem momentos de vida, né? A pessoa lá tá recém-casado, talvez não se preocupe muito com isso.
já está casado, já tem filho, já aquela coisa, já começa a se preocupar já com essa questão. Né? Então, tem momentos que o que ele gosta, o que ele não gosta, o que motiva. Se você entende a cabeça do cliente, você vai conseguir se aproximar mais, ou seja, você erra menos. Essa é a ideia. Não precisa acertar tudo, basta errar menos, isso já vai te ajudar, já, certo? Com quem que ele se relaciona? Então a gente pensa, né, com esse cliente, quem que ele se relaciona? Me relaciono com determinada empresa, me relaciono com determinado grupo. Isso pode ajudar a gente a fazer leituras, né, são leituras, tá? Leituras do mercado. E a gente vai entendendo cada vez mais. O importante é que a gente faça esse aprendizado contínuo. Então a gente vai gradativamente entendendo e lendo como é que funciona esse mercado, como é que funciona esse cliente. Né? O que ele pode fazer com o seu produto ou serviço? Como é que ele usa o seu produto ou serviço? Por exemplo, né? Então você tem lá uma startup que faça limpeza de sobrancelha, por exemplo, certo? Então você tem lá prioritariamente público mulheres, ok? Beleza, então modelo marketplace, de um lado você tem prestadoras de serviço lá que fazem limpeza de sobrancelha, do outro lado mulheres que desejam fazer a limpeza de sobrancelha, tá, então agora você vai dizer o seguinte, né, como é que elas usam? Aí de repente você descobre, que é uma hipótese, tá? Descobre que a maior parte 90% das mulheres, quando contratam esse serviço, elas contratam porque elas estão se preparando para participar de uma festa. Olha que leitura espetacular. Você já sabe que o grande motivador, numa hipótese aqui, digamos, né, dentro dessa hipótese, que o fator motivador mais importante das suas clientes é participar de um evento, participar de uma festa. Então, representa 100%? Não, mas 90%. Estou chutando aqui aleatoriamente. Então você já sabe. Dos outros 10% é que vai para uma entrevista de emprego, porque vai ter um primeiro encontro, porque vai participar de uma apresentação, né? Então, enfim, mas 90% das vezes é porque vai participar de uma festa. Olha que interessante, você já conseguiu mapear, né, o principal aspecto, e aí eu consigo tomar decisões para isso. Por exemplo, meu modelo de comunicação, como que vai ser? Prioritariamente, quando eu faço modelo de comunicação, mostro festa, mostro a beleza feminina, ou seja, direciona por esse caminho. Você acerta mais, ou seja, você erra menos ao fazer dessa forma. Tem os outros 10%? Sim. Entrevista, primeiro encontro, uma palestra. Sim, mas você vai acertar mais se você fizer por aquele caminho. E uma vez que você domina aquele espaço, aí sim, você pode direcionar para outros. Você pode ir escolhendo, mas isso é uma informação importante que a gente vai entender cada vez mais como é que funciona a cabeça do cliente. Porque no fundo o que a gente tem que entender é entender como é que funciona a cabeça desse cliente, do nosso público-alvo.